Olá, e aí pessoal, tudo bem? Começando agora o penúltimo episódio de 2024 aqui do Sessão às 6. Sejam todos bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro e como já viram no título, dessa vez a gente vai trocar uma ideia sobre Moana 2, a continuação do filme lá de 2016, que na verdade devia ter sido uma série, mas acabou virando um filme. E aí a gente se pergunta, realmente precisava de uma continuação? Eles têm pra onde levar a Moana? Ou essa continuação existe só pelo hype, né? Hoje a gente vai falar sobre isso e mais um monte de coisa. Os pontos da história, personagens, o vício da Disney em continuações, cena pós-créditos, Moana 3. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já nos segue nas redes sociais. No TikTok estamos como Pod Sessão às 6, no Instagram Sessão às 6 e também pode escutar no YouTube pesquisando o canal Podcast Sessão às 6 mesmo, beleza? Qualquer coisa tá tudo na descrição, quem quiser conferir. Bora dar início então ao nosso papo com spoilers de Moana 2, começando, claro, pela sinopse. Moana viaja para os mares distantes depois de receber uma mensagem inesperada de seus ancestrais. É dirigido por 3 pessoas, David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Miller, e atualmente já está em cartaz nos cinemas, ainda sem uma data específica, mas muito provavelmente indo parar no Disney Plus daqui a alguns meses. Pessoal, sobre o primeiro filme, lembro quando fui ver no cinema lá em 2016, às vezes nem parece tanto tempo assim. Faz tempo que não assisto, dessa vez decidi não rever o primeiro e só ir direto pro segundo, sem saber muito o que esperar. Sabia que os dubladores, o elenco iam retornar, mas pelos trailers não sabia muito o que esperar. A história nunca parecia muito clara sobre a jornada mesmo, sabe? Nunca tinha uma ideia mesmo do que era a aventura dessa vez. Confesso que Moana não é minha franquia favorita da Disney e nem ela é minha princesa favorita. Não tô nem aí se ela não se considera, pra mim ela é sim uma princesa da Disney. Se os seus pais são líderes de uma comunidade, então ela é tecnicamente, mesmo não sendo uma monarquia, uma princesa. E não tem nada de errado com isso, as pessoas adoram as princesas da Disney, então não entendo porque esse filme tentaria fugir disso, se é uma coisa boa que favorece a personagem, mas beleza, né? Continuando. Não é minha princesa favorita, gosto do primeiro filme, apesar de não ter amado super, como foi o caso de muita gente. E fui nessa vibe de não saber exatamente o que esperar, mas rezando para que fosse uma continuação à altura. Mas olha, infelizmente não foi o caso. Graças ao maior problema, né, o mais fatal, que sozinho já acabou com muito filme. O roteiro, que faz total diferença se um filme vai ser bom ou ruim. Isso aí a gente já sabe, né? Mas a questão aqui é que é uma história extremamente problemática em muitos pontos. Então, bora lá. Primeiro de tudo, a aventura da Moana não faz sentido nenhum. Aos que já assistiram, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês do fundo do coração. Quando ela juntou a equipe e partiram pra aventura, alguém realmente entendeu o que ela tinha que fazer? Ou como ela ia fazer o que ela tinha que fazer? Pra ser bem sincero, até agora eu não entendi direito. E olha que eu assisti até o final. Porque basicamente tem uma montanha antiga submersa no oceano que ajuda a criar caminhos para que diferentes civilizações e culturas usem como base e se encontrem. E daí consigam navegar adiante e trocar uma ideia e tal. Então a missão é basicamente, de alguma forma, trazer essa montanha de volta à superfície, pisar nela, e daí essas rotas marítimas e caminhos correntes vão se abrir e tudo volta ao normal. Sendo que ela embarca nisso com tanta confiança que nem parece que ela e o público têm a mesma quantidade de informações. A minha questão é que a missão dada a ela é incrivelmente vaga para uma aventura que vai exigir tanto dela, talvez até sua vida, né? Navegar pelo oceano pode ser muito perigoso, como o próprio filme diz, e até surpreende o quanto eles pedem para ela se arriscar sem ter uma noção de qual é o plano, tá ligado? E se parar para prestar atenção, ao longo da história inteira temos vários pontos em que nada é muito explicado ou faz muito sentido mesmo. A vilã da história, a Matang, que na verdade não é a vilã,
prendeu o Maui só pra atrair a Moana, sendo que Moana achou o Maui completamente por acaso, no estômago daquele monstro, né? Eu acho que ela nem tava procurando ele, na verdade. Então, que diferença fez ela ter prendido o cara? Outra coisa, por que teria um portal mágico dentro do estômago de uma criatura marinha no meio do oceano? Isso tem a ver com a Matang, que aliás foi super cortada da história. A gente não tem nenhuma oportunidade de parar, respirar e conhecer mais dessa pessoa tão misteriosa. O que exatamente ela fez pra ser banida? Por que a gente não viu isso em um flashback bem massa? A Moana realmente em algum momento estava planejando se encontrar com o Maui? E isso eu realmente não lembro, tá? Pra ser justo. Porque senão, como que ela esperaria levantar uma montanha sem a ajuda de um semideus? Sério, pessoal, tem tanta coisa ao longo da história que ali na hora mesmo eu decidi só parar de pensar, sabe? A falta de lógica, de explicação, de contexto era tanta que realmente me geravam dúvidas, e quando percebi que não seriam respondidas, o jeito foi parar de me importar com a história e só seguir em frente, o que é uma pena. O primeiro filme também tem momentos aqui e ali que não fazem muito sentido, tipo aqueles cocos piratas, que eu nunca fui muito com a cara, mas sempre manteve uma coerência narrativa clara do que precisa ser feito, de como fazer, quais os passos seguir até chegar ao destino. Aqui a jornada dela é muito na vibe, o que eu tô com vontade de fazer agora, né? Vamos no feeling. Eu tenho a coragem e o resto, né, a gente vê o que faz. Então foi bem difícil. Uma última crítica que também vale comentar, não sei se vocês repararam nisso, o roteiro tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo que acabam se contradizendo. Mostrar que o oceano é super amigo da Moana, é tipo um personagem fofinho que tá aqui e ali ajudando no que precisa, mas eles também ao mesmo tempo querem trazer a ideia de que navegar pelo oceano é extremamente perigoso, não é pra qualquer um, pessoas morrem. Realmente acredito que uma coisa prejudica a outra. Inclusive desde o primeiro filme, isso é algo que nunca fez muito sentido pra mim. Do oceano ser um ser vivo, ciente e amigo da protagonista. Principalmente porque essa continuação fala tantas vezes de como é uma aventura perigosa, arriscada, que velejar não é pra qualquer um. E isso eu adoro porque é realístico. Mas aí logo em seguida Moana cumprimenta o oceano com um high five, sabe? Um toca aqui, um tapinha. Querer trazer as duas coisas aqui e ficar alternando pra mim não funciona, porque uma coisa acaba se sobrepondo à outra. O filme acaba se contradizendo e a ideia de que é uma aventura arriscada e que Moana é muito corajosa por enfrentar o oceano acaba não sendo uma coisa muito levada a sério, justamente por causa disso. Eu sei que tem momentos tensos, muito bem feitos, tem tensão, drama, mas incluir essas duas coisas no mesmo filme, sem elaborar muito, foi mais um tiro no pé, na minha opinião. Mas apesar desses pontos, tiveram sim momentos interessantes e até bem bonitos que a história traz. A relação entre Moana e a sua irmã caçula, que inclusive é uma nova personagem, é muito bonita, foi uma boa adição na história. Mesmo ela não participando da aventura, mas você vê que ela sente o peso de ver a irmã mais velha já tendo que ir embora de novo, sem saber quando voltar, em uma época sem telefone, sem algum contato que deixe a saudade mais controlada. É uma personagem que ajuda muito a trazer a questão dos riscos, de sentir o peso no coração do que tá em jogo pra irmã, o que pode acontecer. Foi um ótimo jeito de preparar o terreno para quando a aventura realmente começasse. Outra coisa que a gente percebe desde o primeiro filme, e aqui também não é diferente, é a cultura e mitologia da Polinésia. Esses filmes se passam, se eu não me engano, uns 2000 anos atrás, e a gente vê como tudo gira em torno de mitos, culturas, que se não fosse por esses filmes, talvez eu nem tivesse conhecimento. A Disney procurou se inspirar nas ilhas do Pacífico Sul e da região da Polinésia mesmo, e ver isso enraizado na história, os papéis sociais de cada um, a organização da comunidade, as roupas, se inspirar na própria mitologia mesmo para dar vida a esses semideuses, anti-heróis. Isso enriquece bastante a experiência e é muito bom, muito bonito saber que esses elementos todos ainda fazem parte da identidade da protagonista e que ela abraça isso com tanto amor e responsabilidade.
Mas antes de entrarmos na questão do elenco e personagens, vale a pena mencionar o Oscar. Será que tem alguma chance de ganhar ou pelo menos ser indicado? Tem duas categorias que a gente já pensa logo, né? Animação e melhor canção original, até porque a gente tá falando de um musical, né? Em 2017 foram justamente nessas duas categorias que o primeiro filme foi indicado. Infelizmente não ganhou nenhuma, mas ficou marcado aí com duas boas indicações. Olha, a concorrência esse ano para animação tá bem apertada, viu? Temos Robô Selvagem, Divertidamente 2 também da Disney. Então não sei se ganharia, mas ao menos uma indicação eu espero que sim. A animação continua sensacional. Uma coisa que faz meus olhos brilharem com essa franquia desde o primeiro é a animação dos elementos mais naturais. A areia da praia, o oceano em si, a água super cristalina, chega a ser surreal que tudo ali foi feito na tela de um computador. Confesso que senti isso mais no primeiro do que nesse segundo, mas ainda assim o trabalho aqui é bonito demais. Independente da qualidade da história, merece sim uma indicação. Agora, quanto às músicas, tava até comentando isso com minha prima que tava vendo comigo. Não sei se eles conseguiram fazer um hit assim que deixa as pessoas animadas pra querer ouvir de novo. Em 2016, a gente tinha Saber Quem Sou e De Nada, né? Que foram um sucesso. Eu vejo até hoje nas redes sociais, escuto trechos, vez ou outra aparece um meme aqui e ali. Mas aqui não tem nenhuma que se destaque muito nesse nível, sabe? Pra tentar pelo menos estourar a bolha e ajudar no sucesso do filme. Ou que durante o filme você só fique, caramba, essa aqui com certeza eu vou procurar mais tarde pra ouvir de novo, né? Não sei vocês, mas eu às vezes, quando a música é muito boa, eu penso nisso. Se tivesse que escolher uma, acho que seria Além, né? Uma das primeiras. Achei legal, mas repetindo, nenhuma meio popzera que eu me imagino escutando com muita frequência depois. O que é uma pena. Também não acho que vai ter alguma indicação em melhor canção. Talvez essa música mesmo que eu falei agora, Além, mas não apostaria muito nisso. Confio mais na indicação de melhor animação mesmo. Agora, de volta aos personagens, normalmente com animações que chegam ao cinema só dublado, eu gosto de fazer a crítica tendo visto as duas versões, a dublada e a original, para valorizar todo mundo, mas infelizmente ainda não tive a oportunidade de assistir em inglês, talvez só daqui a uns meses, então bora falar da dublagem brasileira, destacando, claro, né, Anne Gabriele, que retorna dublando Moana. A voz dela continua tão maravilhosa aqui quanto estava em 2016. Eu adorei que a Disney deixou a personagem visualmente mais adulta, de um jeito bem sutil, quase não dá pra perceber, na verdade, mas comparando com o primeiro filme, tem uma diferença visual, e eu acho ótimo, porque a dublagem também não vai ser a mesma que foi há sei lá, 8 anos atrás, mas a voz dela é maravilhosa, se encaixa com o visual da Moana muito bem, é bem expressiva, combina bastante, e ela cantando maravilhosa, né, e isso não tem nem o que falar. Ela era membro do grupo Now United, né, representando o Brasil, então meio que eu já conhecia de lá, mas bem por cima mesmo. Mas né, a voz 10 de 10. Sobre a personagem em si, no primeiro filme, Moana tem um desejo enorme de querer velejar e explorar o que tem além do oceano. Dessa vez, o desejo é de explorar ainda mais e conhecer novos povos e culturas, e enriquecer a ilha deles através dessa troca, né? Talvez seja questão de assistir mais uma vez, mas a impressão é que o desenvolvimento dela aqui é tão parecido com o do primeiro filme, com tão poucas diferenças, que vez ou outra eu me perguntava se de fato tinha alguma novidade ali em termos de amadurecimento. Acho que eles podiam ter feito bem mais coisa com o fato dela meio que ter a responsabilidade de liderar uma equipe que ela mesma montou, né, por exemplo, mas que não tem a experiência de velejar que ela gostaria que tivesse, e como fazer essas diferenças funcionarem em grupo, abraçar as diferenças que a equipe tem e como que isso agregaria na missão. Tem bastante coisa que podia ser feita com esse plot dela sendo líder, mas não fizeram muita coisa. Sendo bem sincero, mesmo adorando Moana, eu tenho a sensação que é uma personagem com todas as características já vistas antes. Ela é aventureira, temos Rapunzel. Ela tem esse desejo de explorar e conhecer o mundo, Ariel. Ela é muito forte e habilidosa, Mulan. Não tô dizendo que ela precisa ser completamente diferente, mas quando você vê que sua identidade é formada de características que já vimos antes,
O que sobra de único é mais a sua cultura, as raízes da Polinésia, os designs, as roupas, a origem dela e sua cultura acaba sendo o principal diferencial dessa personagem. E assim, continuo achando muito lindo essa oportunidade de enaltecer outras culturas, mas o fato disso ser o único fator que a diferencia das outras princesas da Disney é uma pena. Repetindo, acho ela uma personagem maravilhosa, adoro Moana, mas eu não vejo muita diferença entre as outras protagonistas que já tivemos antes, sabe? O fato da sua cultura ser o mais original acaba dando margem para você achar que esse é o único diferencial dela. Esse é o traço mais único que a personagem tem a oferecer. E não sei se deveria ser assim, né? Acho que eles tinham oportunidades de trazer características que a diferenciassem mais das outras. Ela é, sei lá, estressada? Ela tem um temperamento forte? Tem algum vício? Como ela lida com frustrações? Não acho que a história tenta explorar essas coisas, sabe? Ao invés disso, a história fica só na vibe Moana, você consegue, continua. O que é legal, mas podia ser mais complexo e interessante de assistir do que isso. Enfim, eu espero que tenha dado pra entender. Temos outros personagens, Mal está de volta. Como eu falei, Moana agora tem uma equipe, mas infelizmente a história não dá espaço algum para que qualquer uma dessas pessoas seja desenvolvida. Nada que as faça questionar, mudar, descobrir algo sobre elas mesmas, tirando talvez aquele senhorzinho da agricultura que não sabia nadar e terminou o filme com umas boias feitas de rede e cocos amarrados nos braços, né? Mas até isso foi bem superficial. Não importaria de ter visto ainda mais de tantos personagens novos introduzidos aqui. Beleza, mas agora e o final, hein? Como que Moana 2 termina? Bom, quando Maui não consegue puxar a montanha de volta para a superfície, ela tem uma ideia de só mergulhar até a ilha, porque aparentemente basta você tocar nela, né? Ela chegar à superfície seria só um facilitador para você tocar na montanha. E isso realmente eu achei esperto. Realmente, ao fazer isso, ao tocar na ilha, ela morre, né? Pelo que eu entendi, Moana realmente morre por um raio daquele deus lá da tempestade, dos tornados, que tava dificultando tudo. E por um breve, super breve momento, quando ela não voltou imediatamente, eu pensei, meu Deus, eles vão matar mesmo essa mulher? Aí depois todos os seus ancestrais apareceram, incluindo a avó, né, o que eu achei lindo. E pelo sacrifício feito, por ela ter dado a vida para restaurar a montanha e ter tornado possível o ressurgimento desses caminhos e passagens para novas civilizações, ela ganha mais uma chance, ela renasce como uma semideusa. Pelo menos foi isso que eu entendi, tá bom? Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijam, pelo amor de Deus. Mas na hora que ela abriu os olhos e apareceu uma tatuagem no braço simbolizando esse sacrifício, tatuagem do mesmo modelo que as do Mal, inclusive, fica bem claro que de agora em diante Moana se torna uma semideusa. O que, na minha opinião, é a coisa mais interessante que esse filme poderia fazer. Pra mim, a história me prendeu ali. Faltando 10 minutos para o filme acabar, sim, pra vocês verem como que tava, né, a minha situação. Mas o filme termina com o pessoal voltando pra ilha, as famílias se reencontrando e novos barcos seguindo Moana, chegando lá, novos povos e tribos indo conhecer a ilha da Moana, o que é muito bonito. Eu só acho que eles podiam ter mostrado se ela ganhou algum poder, alguma habilidade agora que é semideusa, porque... Tá, pesquisei agora aqui na internet e aparentemente ela ganha um artefato mágico que lhe permite controlar as correntes oceânicas. Primeiro, que bosta, né? O Maui tem um anzol gigante que o transforma em qualquer animal e ela pode controlar as correntes do oceano. Mano, que sem graça, velho. Tô aberto se a Disney quiser provar o contrário, mas por hora, super sem graça. Sem contar que ela já não é amiga do oceano, ela não podia só pedir pra ele abrir as correntes sozinha, né? Tipo assim, porque esse poder parece mais do mesmo, né? E isso porque eu pesquisei agora, né? Porque eu ia morrer sem saber que esse é o poder dela. Mas enfim... É assim que a história termina e no meio dos créditos temos uma cena também da Matang conversando com um deus, eu acho que ela tá aprisionada ali, conversando com um deus, o deus que a aprisionou, que descobriu que foi ela que ajudou Moana a pegar o portal e continuar a sua jornada. Ele dá a entender que vai voltar no futuro e no final aparece aquele caranguejo gigante do primeiro filme. Eu acho ele um saco, mas ele tá de volta e mostrando que conhece o vilão que promete voltar algum dia. Mas no geral não é nada demais, ela não nos dá nada muito concreto sobre o futuro da franquia.
Seguindo aqui para os números, depois de conferir os sites Wikipedia e Box Office Mojo, a gente vê que o filme custou mais de 150 milhões de dólares para ser feito e até agora arrecadou mais de 610 milhões de dólares, estando umas 2-3 semanas em cartaz. O primeiro filme ficou várias e várias semanas em cartaz e arrecadou bem por aí mesmo, então se essa continuação em poucas semanas já chegou na faixa dos 600, é porque tem tudo para ir mais além, ainda mais nesse clima de fim de ano, naquela semana entre Natal e Ano Novo que nada acontece, né? Muita gente vai pro cinema, então realmente foi uma data bem inteligente de lançar esse filme no fim do ano, ainda mais tendo tão pouca concorrência dentro desse gênero animação mais infantil. Não sei se chega a 1 bilhão, tem chance, mas também vejo terminando na faixa dos 800 milhões, o que seria ótimo também. Agora, outra questão que vale a pena a gente discutir é essa era da Disney de continuações, sequências. Eu lembro da época que isso ainda era empolgante, com Os Incríveis 2, Toy Story 3, mas hoje, vendo absolutamente tudo ganhando uma continuação, vendo que Toy Story 5 vai ser feito, eu já fico, obrigado, mas eu acho que não precisa, sabe? O que ajuda é trazer histórias que tentem estar à altura do primeiro. Na minha opinião, Divertidamente 2 conseguiu fazer isso muito bem, Toy Story 3, Os Incríveis 2 e a Disney sempre ganhando uma grana em cima disso. Moana 2, pra mim, é uma das continuações mais inferiores ao primeiro filme que a Disney já fez nos últimos anos. E o fato da bilheteria só crescer e continuar sendo um sucesso é a maior prova de que eles vão continuar indo nessa linha com força nos próximos anos. A impressão que dá é que eles não precisam se esforçar mais para escrever uma história que esteja à altura do que veio antes, porque só por ser uma continuação de algo conhecido, as pessoas já estão dispostas a pagar para ver, sabe? E isso é tudo que a Disney precisa, o que é triste. Moana 3 ainda não foi confirmada, mas não ficaria surpreso se fosse, só pelo sucesso que esse 2 está fazendo nos cinemas. Precisa de um 3? Eu não acho que essa pergunta importe mais. Disney já tá em um nível que o lado comercial e o lado criativo não andam tanto de mãos dadas mais, como andava antes, né? Infelizmente, o que devia ser essencial. O lado bom é que temos sim datas e previsões para filmes originais, o que é ótimo. Tem Hélio, tem um filme do Castor lá que eu não entendi direito, mas temos, né? Bem menos, mas temos. E o que define se isso vai se tornar algo mais frequente ou não é a bilheteria. Se tem gente pagando para assistir ou não, né? Se tem uma demanda para esse tipo de conteúdo. Então, eu espero muito que as mesmas pessoas que reclamam que a Disney não faz mais filme original confiram esses lançamentos. Veja Hélio nos cinemas, que inclusive parece ótimo. Veja o filme do Castor e por aí vai, porque faz uma diferença. Eu mesmo planejo ver, mas voltando para bilheteria, temos números ótimos, tá bom? Essa é a realidade. Então, fãs dessa continuação podem respirar aliviados se já não estavam, porque o resultado é bem positivo. No geral, Moana 2 é um filme colorido, tem seus momentos, a dublagem, as vozes são maravilhosas, a qualidade da animação não deixa a desejar, muito pelo contrário, acho até que vai marcar presença no Oscar, mas no fim das contas, infelizmente, foi um filme que, mesmo com expectativas meio baixas, ainda assim deixou muito a desejar, principalmente pelo roteiro. Me surpreende bastante como a história não se dá o trabalho de fazer sentido, de explicar coisas que eles mesmos introduzem na história, tantos personagens novos sem serem explorados, que até podem ter tido mais destaque na produção do filme, né, enquanto o filme estava sendo escrito, mas que no corte final, na versão final, acabou perdendo tempo de tela. Até o Maui do primeiro filme parece que todo mundo tá ali só servindo ao desenvolvimento da Moana, do que pelo menos tentar explorar também essas outras pessoas, né? Cada um individualmente, nem que seja um pouco. A história traz umas reflexões interessantes, por exemplo, sobre como não ter tudo planejado na vida pode ser algo bom, como que em algumas ocasiões viver no momento e se arriscar pode resultar em coisas interessantes e inesperadas, mas mesmo assim, no geral, é uma narrativa que é mais parecida do que é diferente do que já vimos em 2016. Eu sinto que a história escolhe passar mais tempo encorajando a Moana a ir atrás da aventura do que explicar para o público que aventura é essa. Qual é o plano, qual é a estratégia? Parece que essa mensagem de só segue o fluxo e vai também se aplica ao público, né? Tipo, não para pra pensar muito não.
se pensar muito perde a graça, só vai. E não sei se esse é o melhor jeito de construir uma história marcante, que fique na memória e no coração das pessoas que foram assistir, sabe? Ah, Lucas, mas eu gostei. Então ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu não quero jamais que vocês pensem que quem gostou tá errado, que tem que pensar como eu, jamais. O filme é feito para que as pessoas vejam e se divirtam. Se você conseguiu fazer isso e gostou, perfeito. Queria que esse fosse o meu caso também, mas se você aí ainda não sabe se vale a pena assistir ou não, indicaria para quem é fã da Moana, aos que curtiram o filme de 2016 e só querem rever esse mundo, esses personagens, quem tem criança na família e quer levar pro cinema, mas caso contrário, dá super pra esperar chegar no Disney Plus. Mas e vocês aí que já conferiram, gostaram mesmo? Concordam comigo que é uma continuação que deixa a desejar ou acharam incrível, sensacional? Eu realmente vi pessoas gostando desse filme. Então, mandem seus comentários, elogios, críticas, feedback sobre o filme ou sobre o podcast para nossas redes sociais, nosso canal do YouTube é podcast Sessão às 6, tem ali a caixa de comentários para vocês. No TikTok estamos como @podsessão às 6 e no Instagram @sessão às 6. Qualquer coisa, só olhar a descrição que tá tudo lá. Manda esse episódio para aquele amigo que também não curtiu muito o filme, ou que esperava mais, ou que ainda tá na dúvida se vale curtir, ou que assistiu e gostou mesmo, que ajuda bastante. E assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio. Estamos chegando ao final do ano, mas os episódios quinzenais continuam normalmente. Tem muita coisa para discutir. A previsão é que o próximo podcast seja sobre a segunda temporada de Squid Game, que finalmente vai chegar no catálogo da Netflix muito em breve. Tô zero preparado psicologicamente para isso. Eu lembro ter chorado que nem uma criança na primeira temporada. Então vamos ver como que o meu psicológico vai sair dessa segunda. Espero me encontrar com vocês daqui a 15 dias. Se escutaram até o final, muito obrigado. Vocês são maravilhosos. É isso, um beijo e até mais.